Assista o programa Vamos Juntas na Record News. Toda quarta às 22 horas e sábado às 13h30. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, sou Neuza Berger e mais uma vez estou à frente da apresentação do programa Vamos Juntas, que começa agora. Estamos em setembro, Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção ao suicídio. E esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, eu e Karine Zanon, minha amiga, que estaremos à frente da apresentação do Vamos Juntas até novembro, quando Sandra Freitas volta. No momento ela está afastada porque Sandra é pré-candidata a vereadora por Vila Velha e pela questão da lei eleitoral, ela não pode estar à frente da apresentação do programa. E uma outra novidade, é boa sim, Jana, a partir de hoje, deixa o nosso programa para seguir com seus projetos profissionais e pessoais. Jana, amiga, querida, boa sorte nessa sua nova etapa, nessa sua nova caminhada. E foi um prazer tê-la aqui nesse grupo durante esses meses à frente do programa. Vamos começar então o tema de hoje, né, Karine? Setembro Amarelo. E hoje, gente, eu queria conversar o seguinte. Karine é especialista em inteligência emocional. Inteligência emocional. Tudo a ver com o tema, né, amiga? Um tema tão particular, né? Pois é, Neuza. Eu costumo dizer assim que antecede, né, a essas questões todas que a gente está vivendo hoje. E inteligência emocional é aquilo que eu faço, prego e defendo, acredito, porque é o que a gente precisa, né? Quando a pessoa chega nesse momento, né, de ter uma escolha tão difícil, tão radical, às vezes, né, amiga? O meu coração fica queimando, porque existe um dado, e as especialistas depois, eles talvez confirmem esse dado, né? E que eu acredito muito, 90% dos casos de suicídio poderiam ser revertidos. Olha só. 90%. E muitos especialistas, quando a gente começa a ler, né, amiga, sobre isso, falam que a pessoa suicida, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor. E a gente é muito simplista, às vezes, em fazer um julgamento, né? E não é muito assim. Acho que existem questões muito profundas aí, né, Karine? Então, Neuza, o que acontece? Eu recebo pessoas na clínica para poder conversar. Tem pessoas que estão só precisando conversar. Tem pessoas que falam comigo assim... eu vim aqui porque eu preciso falar um pouco. Falei, ô, gente... E que coisa boa, que bom que isso ela foi, né? Muito bom. E assim, geralmente as pessoas não vêm pedindo essa ajuda, até porque todas essas questões emocionais, mentais, elas são aí encobertas de um tabu muito grande, né? Há pouco tempo eu falei com uma pessoa que eu estava atendendo, falei, olha, eu preciso que você procure um psiquiatra. Isso que eu ia te perguntar, Karine, porque eu acho que a terapia, eu acho incrível. Que delícia a gente ter esse recurso. Mas ela também tem, você precisa identificar quando precisa... Limitação. Tem um momento que a gente já vê, assim, o intuito é ressignificar, o intuito é rever, o intuito é desembolar. Eu costumo dizer que quando as pessoas estão com sentimentos confusos, pensamentos confusos, elas precisam de falar para pegar aquele bolo, assim, e enrolando o carretel. E eu penso que essa é a questão terapêutica, ela vai fazer isso. Só que tem momentos que a gente percebe que precisa mais. Precisa de um apoio mesmo, medicamentoso, a gente passa para o psiquiatra. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim comigo, psiquiatra? Eu? Não tô doida! Você tá achando que eu tô doida? Não tô doida! Ô, gente! Uhum. E aí? E, amiga, a gente vê, nós, enquanto
comunicadoras, né, a gente entende a importância, eu pelo menos assim, eu acho que é preciso falar com responsabilidade, né, ter uma comunicação muito responsável, mas é importante falar porque o suicídio não é um caso de polícia, ele é um caso de saúde pública, né, e que envolve questões humanas que a gente às vezes não dá conta, e isso precisa ser discutido para esse tabu, porque eu acho que quando existe o tabu, ele acaba não salvando vidas, né, amiga? Eu tenho a impressão que se as pessoas soubessem que 90% dos casos de suicídio poderiam ser revertidos, né? Não precisava ter acontecido. Se as pessoas tivessem essa noção, elas estariam com seus radares assim mais atentos. Às vezes é um filho dentro de casa que está clamando para falar, para desabafar, às vezes uma mãe idosa, às vezes, enfim. O que eu mais ouço nessa dor da alma é a pessoa que só precisava ser ouvida. E a gente só precisava fazer uma escutativa de ouvir, sem criticar, sem julgar, enfim, ouvir com carinho. Amigo, olha os dados aqui, ó. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. No mundo, são 1 milhão de suicídios. E como você falou, 90% deles possivelmente poderia ser revertido. Então, assim, essa coisa da escuta ativa, isso é muito importante, né? Sabe por quê? Eu acho que aqui também fala, por exemplo, que 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, que é outro tabu. Que a gente não fala, porque é coisa de doido, né? Assim, a pessoa que tem algum transtorno não quer, talvez, se colocar, e aí perde a oportunidade de repente, né, amiga, fazer um fechamento positivo, né? Exatamente. E assim, eu penso o seguinte, o que cabe a nós, né? Eu sou psicanalista, não sou psicóloga, sou psicanalista. O que cabe a mim? Ouvir, entregar assim o meu ombro, ficar atenta e principalmente falar para aqueles que estão à minha volta que é possível reverter, a gente só precisa ter esse olhar para o outro, para que a gente não tem essa triste notícia desses números e que a gente pode sim fazer. E o que não quer dizer que nenhum de nós possa sentir também. Não está distante de nós, porque a gente está o tempo todo fazendo escolhas. E estar vivo também é uma escolha, né? Enfim, mas a gente precisa estar com esse olhar atento. No próximo bloco, pessoal, a nossa conversa vai ser com a psicóloga Fernanda Zimmer, que vai trazer aí pra gente um pouco mais desse olhar dos sinais, né, amiga? O que a gente precisa ver, o que a gente consegue identificar. Não sai daí, não. Próximo bloco a gente volta com mais conversa. Você está assistindo Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Além de goiabeiras e laranjeiras, nova loja em Campo Grande. Estamos de volta e aqui no estúdio agora com a gente a psicóloga Fernanda Zimmer. Fernanda, obrigada, é um prazer tê-la aqui com a gente para conversar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Vamos começar do começo. Como identificar, Fernanda, os sinais de um potencial suicida numa pessoa? Eu agradeço o convite para estar falando desse tema tão importante, né? E lembrando, né, que a gente está no Setembro Amarelo, que é uma campanha fundamental para a gente divulgar, né, esse tema do suicídio. Falar do suicídio nunca é fácil, né? Então, ainda é um tabu. Por isso que a campanha vem, né? Ela vem para trazer um pouco mais de informação para as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, para alertar também, de certa forma, né? Os cuidados que a gente tem que ter para quem está em sofrimento psíquico. E é um sofrimento real. É um sofrimento real, é uma dor muito forte, né? E é uma dor profunda. Então, as pessoas precisam de ajuda e muitas vezes não conseguem pedir essa ajuda, né?
porque a gente ainda tem muita recriminação, muita discriminação quando ouve alguém falar que pensa na ideia de tirar a própria vida, né? Quando pensa em não querer existir, quando pensa em morrer. Então, a gente precisa acolher essas pessoas, escutar essa dor, né? Trabalhar esse sofrimento, assim, né? Nós, psicólogos, psiquiatras, os terapeutas, né? Equipe especializada, poder ouvir essa pessoa e ajudá-la. Agora, né? Fernanda, por exemplo, até chegar na equipe especializada, nem todo mundo tem essa iniciativa ou até esse recurso, não sabe como fazer. Eu, cidadã comum, eu tenho alguém na família, alguém conhecido, como que eu percebo que é hora de sei lá, de propor até uma ajuda mais especializada? Então, ter esse olhar atento, né, a seu familiar, a um amigo, alguém que está próximo, é importante. Com uma escuta voltada para essa queixa que passa além de uma simples tristeza, né? Então, uma dor que a pessoa fala, eu não estou bem, eu não quero mais viver, eu não vejo mais sentido na vida. É claro que são falas que vêm muitas vezes acompanhadas de algum comportamento, né? Então, às vezes, um comportamento de se isolar muito, às vezes você fala, nossa, mas era uma pessoa tão alegre, ela perde aquele brilho, né? Uma pessoa que se isola, né? Não faz mais as atividades que fazia habitualmente e que realmente começa a falar um pouco, não muito, mas sobre essa ideia de que, não, acho que se eu morrer ninguém vai sentir minha falta, não entendo qual é o sentido da vida, né? São muitos questionamentos em relação ao viver, né? Porque a dor é tão insuportável, né? E é tão forte que perde esse sentido, né? Perde o sentido do continuar vivendo. E né? aí é recomendável que a pessoa procure realmente, talvez, uma ajuda especializada, né? Isso não necessariamente ela tenha essa iniciativa, né? Então, a gente, como uma pessoa que dá um suporte, né, para ela conseguir enxergar que é preciso avançar para... A morte nunca é solução, né, doutora? Isso. Então, a gente sabe que a maioria dos casos, né, de suicídio pode ser evitada, né? Os números estão cada vez mais alarmantes, cada vez mais altos, mas tem tratamento, né? Tem ajuda possível, tem... além da terapia medicamentosa, né, tem toda a assistência que é através, né, do cuidado pela fala, do acolhimento, um tratamento humanizado. Uma rede, né, uma rede de apoio. Isso, uma rede de serviços. Além de, quando a gente pensa em rede de apoio, você tem, além da rede de serviços, os serviços práticos e institucionais, você também tem a sua rede de amigos, familiares, né, pessoas que você pode contar nessa hora, né? A rede de serviços é fundamental para esse atendimento emergencial, esse atendimento de urgência. Nós temos alguns serviços em Vitória, né? Hoje eu sou psicóloga de um serviço de urgência e emergência, uma clínica nova. Agora, isso é incrível, sabe por quê, Fernanda? Quando a gente fala de dor emocional, de dor psíquica, como você falou no começo, muitas pessoas acham que isso é uma coisa meio que, uma frescura. Se você cortou a perna, né, aquilo é visível, saiu o sangue, você leva o ponto. Agora, a dor psíquica emocional, ela realmente é muito distante, às vezes, da realidade das pessoas. E quando a pessoa está numa crise, não sabe nem para onde levar. Que legal esse serviço. Então, hoje a gente conta já com isso. Exatamente. Assim, é um serviço inédito, novo em Vitória, né? Então, é uma clínica de urgência e emergência, porque, como você disse, um corte, todo mundo sabe. A gente corre para pronto-socorro, você vai ser atendido, vai dar ponto, vai melhorar. A dor psíquica, a gente fica confuso, né? Agora, uma pessoa que está em crise, ou que está em surto, ou que está desorientada, ou que é isso, às vezes ela tenta contra a própria vida, aonde você leva, né? Qual é o recurso, qual é o serviço? Então, assim, o nosso pronto atendimento é 24 horas, um serviço com equipe especializada, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social, todos formados no processo de saúde mental, da humanização. Então, é um atendimento porta aberta, né? 24 horas para quem precisar. Justamente nesse momento de crise. Você fala, eu estou
me sentindo mal, né? Tô ansioso, ou tô muito triste em casa. Muito fora É, assim, muito, às vezes, desorientado, né? Pessoas que realmente não sabem para onde ir. E sabe que não é nada físico. Não é o meu coração, não é uma dor, não é meu joelho que dói. Para onde eu vou? O nosso serviço está de portas abertas. A Clínica Albi é um serviço novo e que, assim, pretende ser esse diferencial em Vitória. E uma última pergunta, Fernanda. As famílias que têm possíveis suicidas ou pessoas que já tentaram ou, infelizmente, alguns que conseguiram, essa família precisa também de um atendimento, de um suporte, de uma atenção, né? Porque deve ser bem difícil trabalhar isso, né? Sim, a família, né, que é o nosso núcleo central e originário, ela sempre precisa de um suporte. Mesmo com os pacientes, né, que têm tentativas de suicídio, elas precisam estar junto desse paciente, né? E para quem sofreu uma perda, quem está em luto, também precisa de um acompanhamento. A gente tem, né, o serviço do CVV, que é um centro de referência para esse acolhimento, né? E também alguns serviços para essas famílias que já estão numa dor extrema, que é a dor da perda, que é trabalhar esse luto, trabalhar essa falta, né? A falta que fica. Então, gente, eu acho que esse é o momento. Nós estamos aqui no mês do Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a essa discussão para prevenção ao suicídio. Que bom a gente saber que 90% dos casos, apesar de muitas vezes acabarem, né, sendo fatais, mas a gente pode reverter. Sim. Então, vamos discutir, vamos procurar ajuda, né, Fernanda? Deixa aí sua mensagem para a gente encerrar esse momento. Então, convido a todos, assim, né, a entrarem na campanha, né, a se oferecerem enquanto escuta, enquanto ajuda, porque às vezes a pessoa não sabe por onde começar, né? Então aborda um amigo. Esse amigo pode ser uma ponte que pode encaminhar essa pessoa para um profissional especializado, né? Alguém que vai conduzir, intervir nessa situação para que haja melhora desse quadro. Que joia, boa notícia. Obrigada, Fernanda, pela sua participação aqui, a sua contribuição muito importante para essa discussão. A gente vai agora para o intervalo e no próximo bloco vamos falar com uma voluntária do CVV, justamente um serviço que dá esse suporte, essa rede para as pessoas que precisam desse atendimento. A gente já volta. Você está assistindo Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta e falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nós temos aqui no estúdio a voluntária Ana, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, uma instituição sem fins lucrativos e que presta esse atendimento, né, Ana, essa rede de apoio às pessoas que estão precisando aí no momento de angústia, né, Ana? Obrigada pela sua participação. Fala um pouquinho aí do seu trabalho voluntário, né? Bom frisar. Então, é um prazer estar aqui, né, e falar nesse Setembro Amarelo sobre, né, essa rede que estamos construindo para a gente prevenir o suicídio, né. O CVV, ele tem 58 anos, então nós temos muita história, né, e por isso que a gente tem todo esse trabalho em relação à prevenção do suicídio. E é uma instituição, né, que está presente no país todo, né, Ana? Nós somos 120 postos, né, e trabalhamos como uma franquia social, né. Nós temos a missão de dar apoio emocional e ser um pronto-socorro emergencial, né, para quem tem ideação suicida, né. Então, é um sistema gratuito onde que a pessoa pode ligar o número 188, né, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, Natal, feriado. Horas. Sempre vai ter um voluntário que está lá, né, ouvindo com atenção, né, dando todo o seu carinho, né, aceitando a pessoa do jeito que ela vem, né, respeitando o seu momento, né, conversando com ela, né. Então tem sempre um voluntário lá para atender essa pessoa na dor que ela está trazendo, né. E Ana, são quantos voluntários hoje no país que trabalham voluntariamente aí no CVV?
Nós somos 4.200 voluntários nesses 120 postos, né? Além do telefone 188, que é gratuito, nós temos o chat, que os jovens procuram muito o chat, né? Os jovens entram e gostam. Uma maneira mais fácil para eles se comunicarem, né? Então, o chat também é 24 horas, 7 dias por semana. Nós temos e-mail, carta, né, que as pessoas ainda escrevem cartas, mandam e-mail. E nós temos um serviço também chamado CVV Comunidade, que é um serviço que a gente vai nas escolas, a gente vai na comunidade, faz palestras para valorizar a vida, né? O que nós acreditamos no CVV é que à medida que a gente valoriza a vida, a gente ajuda a prevenir o suicídio, a gente ajuda a diminuir a dor, porque a pessoa procura o suicídio para aliviar a dor. Não quer acabar com a vida. Não quer acabar com a vida. Né? E se tiver um ombro amigo, se tiver alguém que respeita, se tiver alguém que aceita o que aquela pessoa traz, né? Se ela se sente compreendida, né? Então ela se sente abraçada, né? E aí ela sai daquele estado. Por isso que é possível prevenir o suicídio, né? Quando a pessoa chega com essa dor e a gente acolhe a dor, a pessoa tem dentro de si o que a gente acredita, né? Que é esse potencial para sair, potencial para melhorar, né? Ela está num estado triste, depressivo, pensando nisso, mas ela tem dentro de si um potencial para melhorar. E quando a gente escuta, respeita essa pessoa, dá o espaço para ela dentro de si vai desenvolvendo esse potencial. Agora, Ana, uma curiosidade. Vocês devem lidar com muitas questões muito íntimas, né, de cada pessoa que liga para vocês. Como que é a preparação de um voluntário para atender essa pessoa? Porque você precisa ter, né, todo um repertório para lidar com uma situação tão delicada, né? As pessoas que procuram, elas estão muitas vezes no extremo, né? Então, ela tem que encontrar do outro lado da linha, né, um voluntário que, além de ter toda a sua disponibilidade afetiva, de escutar, né, de respeitar, ela tem que estar congruente, ela tem que estar inteira, né, para poder estabelecer esse diálogo, essa conversa, essa escuta que a gente chama empática, né? Então, o CVV, ele oferece uma série de cursos, uma série de treinamentos, reciclagens. Então, o voluntário, quando entra no CVV, lá dentro do CVV existe uma escola, né, para a gente aprender a ser gente, né? O CVV tem que ser natural para mim, né? Eu tenho que absorver dentro de mim todas essas questões que o CVV traz e que tem muito a ver com o humanismo, né? A escola do humanismo, né? Mas o CVV tem toda uma linha própria que é ajudada, né, para poder o voluntário também se desenvolver, porque se ele não é uma pessoa melhor, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que conhece os seus sentimentos, né? Você não conhece ajudar, né? Então, se chega alguém desesperado naquele momento, né, que ele não fala, eu vou me suicidar agora, o voluntário tem que estar inteiro, né? Tem que estar respeitando o que ele está falando, tem que estar acompanhando aquilo, né? Então, a gente recebe, né, situações muito extremas e nós temos que estar equilibrado, porque senão a gente não consegue ajudar. Não consegue estabelecer a relação de ajuda. E qualquer um pode ser um voluntário do CVV, Ana? Tem que ser maior de 18 anos, tem que ter disponibilidade, que a gente chama de tempo, de calor humano, né? Tem que estar disponível para se conhecer, né? E para ajudar a construir o próprio CVV, né? O CVV, ele é feito por voluntários, ele é mantido por voluntários, né? Embora tem muita gente que coopera, mas é o labor cotidiano que faz com que o CVV, né, e a força dos voluntários, que faz com que o CVV seja essa instituição reconhecida, né? É uma instituição que está aí, né, que os números já mostram, né? Nós temos mais de 3 milhões de atendimento por ano, né? Fora os outros serviços, então são quase 6 milhões em todos os serviços, são quase 6 milhões de atendimento
que a gente presta à sociedade. Que bom saber que a gente pode contar, né, Ana, com um programa desse para um momento tão extremo, às vezes, na vida de cada um. E fica aí, gente, quem precisar ou souber de alguém que precise, o número do CVV é 188, é uma ligação gratuita, onde as pessoas podem ter acesso a um voluntário preparado para receber essa demanda, né, Ana? Olha, te agradeço, nosso tempo infelizmente está acabando, parabéns pelo trabalho, que você consiga se fortalecer sempre, você e todos os voluntários, para poder ajudar aquele que está do outro lado da linha, tá? Obrigada pela participação. E, gente, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Vamos discutir com responsabilidade, ficar alerta, ter uma boa escuta e seguir em frente. Obrigada, até o próximo programa, um abraço a todos. Você assistiu Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta.